Xinjiang GVDA Technology Limited. Neste vídeo, nós vamos conhecer o GD188 da sempre excelente GVDA. A GVDA, parceira aqui do canal, já apresentou com a gente aqui diversos produtos e quase sempre produtos de altíssima qualidade. Tanto que eu ainda considero o melhor multímetro digital smart o da GVDA, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Realmente ele é muito acima da média. E agora ela traz este equipamento, um equipamento que é um multímetro, que é um osciloscópio e que é um gerador de funções. Visualmente é um equipamento não muito grande, um equipamento com um tamanho até surpreendentemente pequeno. E outra coisa que surpreende é ele vir com a opção de seletor ao invés de opção de botões, que é o que normalmente acontece quando tem o equipamento 3 em 1 para facilitar a operação. Então me parece ser um equipamento que preza pelo multímetro e que contém osciloscópio e gerador de funções. Mas nós vamos testar isso aqui. Algumas características básicas que chamam a atenção logo de início. Ele tem um multímetro que mede miliamperes e ele tem uma escala de milivolts. Isso já garante, ou pelo menos indica, que ele vai ser mais preciso nessas pequenas escalas. Tomara, porque isso sempre é bom para quem trabalha com eletrônica. Uma tela de 320 por 240, colorida. O que mais ele tem? Bateria. Sim, ele tem a bateria carregada através de uma entrada lateral USB tipo C, que também serve para atualizar o software caso seja necessário, e ele acompanha o cabo, o cabinho tradicional a USB-C para poder fazer a recarga. Ele não vem com o carregador, porém ele carrega em qualquer carregador de celular ou notebook ou computador que tenha uma saída USB tipo A para fazer a conexão. Algumas características aí que a gente já vê: ele é um CAT2 1000 volts, ele trabalha em DC 1000 volts e AC 750 volts, corrente AC e DC 10 amperes, e em miliamperes ele trabalha até 600 miliamperes, que é bastante bom. Mede capacitância, frequência, resistência, bom, todas as ênsias aí que a gente tem, continuidade, diodo, etc. O que ele não tem? Estranhamente ele não tem NCV, o que é normal hoje em dia nos equipamentos, e também não tem lanterninha. Estranho, né? Isso é uma coisa tão, talvez, simples, mas como é um equipamento com diversas funcionalidades, provavelmente foi necessário abrir mão de alguma coisa ou outra para que também coubesse nesse tamanho pequeno. E esse tamanho pequeno chama atenção porque ele tem um pezinho em 2 estágios, bem legal, bem duro de abrir assim, mas é porque ele é bem fixo, e isso é legal. Ele tem uma capa de silicone grossa, e é uma capa, apesar dela ser só lateral, ela consegue proteger também as outras áreas. Mas ela é uma capa, ela não é só uma pintura. Vamos ligar ele, fazer os testes então como multímetro, depois como osciloscópio, depois gerador de funções, não necessariamente nesta ordem. Mas antes, deixa eu só mostrar o que mais acompanha. Ele vem com uma sacolinha, uma bagzinha para proteger ele. E a GVDA sempre inclui as famosas caixinhas rígidas, né, resistentes, macias por dentro, com veludo e com espaço para guardar as ponteiras. Já mostrei também com o cabo e com as pontas de prova. Vamos falar um pouco das pontas de prova dele. São pontas protegidas em L, bem feitas, a gente vê que são pontas de boa qualidade, porém ela acompanha, infelizmente, com aquele fio mais antigo, um fio mais grosso e bem duro. É uma ponta de prova aí com um fio bem duro. As pontas são boas, não são pontas pequenas, elas são boas, mas não são aquelas pontas mais finas. Eu acho que são adequadas, são boas pontas de prova. Se elas tivessem um fiozinho mais macio, seria excelente. São pontas aí CAT3 1000 volts de 10 amperes, ou seja, completamente adequadas ao equipamento.
Vamos conectar então e começar os testes do multímetro. Então, para ligar ele pelo seletor, ele tem algumas coisinhas aí, né? Ele liga umas luzinhas tanto na lateral quanto aqui no meio. E para cada escala ele tem uma luz diferente. Eu acho o gosto um pouco duvidoso dessas luzinhas laterais e ficar mudando de cor. Mas acho que botaram LED RGB e quiseram aproveitar tudo. Eu vou entrar aqui direto na escala de resistência, escala verde. Está lá em cima escrito resistência, em automático. Uma das coisas legais, ele tem escala de brilho. Então eu posso deixar com maior brilho ou com menor brilho. 3 escalas. Vou deixar aqui com maior brilho, apesar dele ficar um pouco esbranquiçado o preto, né? Mas vou deixar aqui com maior brilho para a gente poder testar. Botei um pouco mais de luz aqui na minha bancada, então fica ainda um pouco pior de olhar. Vou começar aqui com os resistores, começando com o resistor de 1 mega, 10K, 100 ohms, 3 e 0.38. Vamos lá então com 1 mega. Ele é bem rápido, bem preciso. Vamos ao 10K. Excelente, 100 ohms. Ótimo também. 3.3. Olha que perfeito em os baixos resistores. Vamos agora nesse 0.38. Tá lá, 0.4. Excelente. Excelente. Me perguntaram, eu falei um pouco aqui do meu outro equipamento, né? Eu fiz um short mostrando só que esse resistor realmente é 3.3, porque nós tínhamos tido alguns erros em equipamentos. Esse aqui se mostrou um bom equipamento em resistores de baixa resistência. Então, quem estava procurando uma opção, digamos, mais barata do que aquele equipamento, esse equipamento aqui tem um custo muito interessante para o que ele entrega. Tomara que realmente os outros testes funcionem bem. Vamos à capacitância, começando com 10 nano, e eu mudo para o CX. Vamos para a capacitância, 10 nano. Tá lá, deu um pouquinho abaixo, mas esse capacitor sempre dá um pouquinho abaixo. 1.5 micro, esse aqui dá sempre exatamente o 0.5 micro. Está lá, 1.483, está ótimo. Vamos ao 100 micro. Está lá, 102, também perfeita a medição. Vamos para o 3.2. – 3.243. Muito boa a medição também. Realmente, eu acho que as medições dele surpreendem bem. Mostra que é um bom equipamento. Vamos fazer o teste de diodo. Volto ali para a escala. Seleciono aqui em cima, seleção, diodo. Aqui 0,59, nome da 0,58, está ótimo. 0,55, nome da 0,54, também perfeito. Vamos ver se ele liga o LED, dando 1.7. Está lá 1.78, também muito bom. E vamos ver se ele liga o LED mais forte, que normalmente dá 2.5. Está lá, 2.5. Medidas de diodo são perfeitas. Vamos agora testar continuidade. Muito sensível e muito imediato, com a vantagem do bip e da luzinha em cima. Excelente. Melhor do que a maioria que eu testo aqui. Muito sensível. Mal encosto e ele dá um bip rápido e alto. Muito bom. Muito bom. Vamos então agora para o AC. Vou para a medida de tensão AC. Vou em tensão. Se ele está em automático. DC, AC.
222 volts. Ele dá um bip para informar que eu estou numa tensão mais alta. Perfeito, né? Ah, ele mede também a frequência da rede. 222, 60 Hz. 50% de dead cycle. Então vejam que a medição dele AC também é fantástica. Não mostrei uma outra. Bom, vou mostrar no DC aqui. Estou em DC, vou ativar a saída de 5 volts. Perfeito, 5 volts, excelente. Vamos para 12. 11.99, perfeito, perfeito. Vamos para 19. Assim. 19 volts, também perfeito. O que eu queria comentar com vocês? Ele tem uma opção aqui que traz o hold e ao mesmo tempo ele traz o máximo e o mínimo. Aí eu posso sempre parar o máximo e o mínimo, né, fazer um hold nele, e posso resetar o máximo e mínimo. Então essa é uma funcionalidade bem legal que ele tem extra, que ajuda bastante. Outra coisa que eu posso fazer sempre é salvar. Então eu posso salvar tanto medições quanto formas de onda e ele vai salvando aqui na memória dele. Vamos agora medir a corrente. Antes de medir a corrente, vamos para os milivolts. Deixa eu desligar a saída de 19 volts. Antes de mudar para a escala de milivolts, eu vou testar aqui os 500 milivolts. 500 milivolts, ele funciona muito bem mesmo nesta escala. Vou baixar para 200. milivolts também funciona muito bem nessa escala. Vou para a escala de milivolts só para ver o que acontece. Então lá, 200 milivolts. A vantagem de trazer para essa escala é que eu tenho uma precisão, ou melhor, eu tenho uma resolução maior. Não necessariamente uma precisão, mas sim uma resolução. Para fazer um teste melhor aqui, eu vou para os 20 milivolts. 20 milivolts. Excelente, né? Perfeito. Vamos agora então para a escala de corrente. Vejam que ele tem aqui 10 amperes, miliamperes e microamperes. Muito top. Estou em 5 volts e vou botar uma carga de 4 amperes. 4 amperes, perfeito. Vou baixar aqui para 1 ampere. 1 ampere, também excelente. Vamos agora reduzir isso. Vamos para 500 miliamperes. 500 miliamperes. Bom, a partir de agora eu vou passar então para a escala de miliamperes. Então só vou desligar a carga e a saída de tensão para poder mudar aqui para a escala de miliamperes. Estou em DC, miliamperes. Vou começar já com os 500 miliamperes que nós estávamos testando. Olha lá, 497, a mesma coisa que está na minha fonte. Perfeito, vou baixar agora para 20 miliamperes. A gente sabe que sempre dá um pouco menos na minha carga aqui, né? Vai em torno de 15. Vou ativar. Deu 15 na carga, mas deu 16 aqui. Tá perfeito, tá excelente. Então a gente vê que a medição de corrente, medição de tensão pequenas, resistência inclusive, ele mede muito bem. Isso é um ponto muito positivo, né? Ele mede bem tanto a escala de tensão, quanto de resistência, quanto de corrente, de pequenos valores. Ajuda muito na questão da eletrônica.
Para terminar as medições do multímetro, vamos para o teste de frequência, que ele mede até 20 MHz. Então eu vou começar com uma saída de 1 kHz. Está ali 1 kHz. Vamos para 5. 5. Vamos para 3 MHz. 3 MHz. Vamos logo para os 20 MHz. 20 MHz. Excelente, né? Olha, perfeito. Então frequência também, sem nenhum mistério, vai muito bem. Ainda bem, né? Já que ele é um osciloscópio também, é importante que ele vá bem no teste de frequência. Não esperava menos dele. Vamos logo então passar para o osciloscópio e depois a gente vem aqui para o gerador de funções. Então, para entrar na opção osciloscópio, vocês vão apertar a tecla Alt e ficar segurando. Vamos primeiro para volts, e aqui existe uma diferença, vocês podem entrar tanto em volts quanto em milivolts, e vocês vão mudar a escala de tensão da entrada. Eu vou deixar aqui em volts, vou apertar o Alt e ficar segurando. E ele entra na tela do osciloscópio. Bom, como é que você faz os ajustes? Nos botões de função. Então, se eu quero ajustar a escala de tempo, vou apertar o F1, e aí eu vou andar para um lado ou para o outro e vou ajustar a escala de tempo. E saio. A escala vertical de tensão, aperto também o volt, e aí aumento ou diminuo a escala de tensão. Ali em cima mostra a escala de tempo e a escala de tensão. Depois, ajuste do trigger, se eu quero automático, subida, né, qual é o nível do trigger. E por último, o meu acoplamento AC ou DC. Então agora vamos fazer os testes do osciloscópio. Vou começar com a onda de 1 kHz, com uma onda senoidal de 1 kHz. Ativo a saída e vou apertar o Alt. E tá lá, onda senoidal. Temos uma onda senoidal. Embaixo está dando praticamente os 5 volts VPP. E exatamente 1 kHz. E ele está medindo a VMR, tensão RMS e tensão média. Então tá lá, perfeito a medição. E aí eu posso mexer nas escalas como eu comentei, né? Então eu quero mexer aqui na escala de tensão. Posso aumentar, posso mexer na escala de tempo. E aí fica perfeita a visualização. Sobre a visualização, ela é bem nítida, bem clara. Eu gosto de falar porque às vezes na câmera não dá para ver. A onda é bem fininha, né? Mas dá para se ver muito bem. Ela é bem nítida mesmo. Vou aumentar, lembrando esse aqui é um equipamento até 12 MHz. Então eu vou ir para 2 MHz agora, nesta mesma onda, para a gente já fazer um avanço significativo. Ele continua marcando bem o VPP, oscilando um pouquinho, mas está dando os 2 MHz perfeito. Tá aí a onda sem problema nenhum. Vou ir para 5 MHz. Continua marcando 5 MHz perfeito e o VPP também perfeito. E vamos para 10. Vou dar um alto. Ele agora está se perdendo um pouquinho no VPP, está acima, mas a frequência continua acertando. Vou aqui dar uma mexida aqui no tempo e na tensão. Ele sempre vai e aqui eu não consigo abrir mais, né? Estou no tempo de 200 nanosegundos, que é o mínimo que ele vai. Então eu não consigo deixar mais rápido, entre aspas, para poder
abrir mais a onda. Então eu vou agora para os 12 MHz, que é o final dele. Veja que ele já está indo com a tensão um pouquinho errada, mas ele continua medindo bem a frequência. 12 MHz. Bom, aí ele marca ainda bem a frequência, mas ele se perde completamente na tensão. Vocês vejam que pelo próprio desenho ele acaba oscilando, e aí com isso ele acaba pegando os picos errados e acaba errando. Eu vou dar um alto aqui só para descargo de consciência. E é exatamente isso. E aí ele se perdeu inclusive na frequência. Alto de novo. Ele não consegue se achar. Indo à mão, aí ele chegou nos 12 MHz perfeitamente. Então, como eu entendo ele? Ele vai bem, relativamente bem, até um pouco menos de 10 MHz. 10 MHz ele consegue ainda se detectar, porém ele já perde a medida da tensão VPP. A frequência vai ok. A 12 MHz, que seria seu limite, ele só consegue medir a frequência ajustando manualmente, e a tensão realmente ele fica bem perdido. Vou voltar para o 1 kHz, só para que possamos testar as outras formas de onda também. Então eu estou aqui na onda senoidal, vou mudar o tipo de onda para uma onda quadrada, então, a medição sem nenhum mistério. Vou para uma onda triangular e vou half bridge, full bridge, né? Escadinha. Vejo que o desenho dele é muito bom, né? O desenho dele é bem nítido. Apesar da linha fininha, ela é bem nítida. É claro que o que acontece aqui? Eu só tenho uma entrada pelo próprio cabo do multímetro, é minha entrada do osciloscópio. Então eu não tenho uma entrada atenuada. Porém, ele promete até 1600 volts VPP. Sim, eu vou colocar ele ali para medir a forma de onda da entrada 220. É uma coisa que o pessoal normalmente pede. Mas antes de, quem sabe, queimar ele, vamos primeiro testar a saída, o gerador de funções, e aí a gente volta aqui para poder testar no osciloscópio a saída de tensão AC de uma tomada 220. Então, para colocar ele na saída no gerador de funções, eu troco para o amarelo aqui, que é o Alt, e aperciono o botão do brilho. Vou botar mais um aqui. Ele sempre volta para o intermediário, né? E fico segurando também 3 segundos. E aí ele traz o gerador de funções. No caso aqui ele está trazendo uma onda quadrada em 1 kHz, Dead Cycle 50%, VPP 3 volts, que é o máximo dele. Infelizmente essa é uma das limitações, que eu gostaria que ele fosse pelo menos a 5 volts. Mas a gente entende principalmente por causa da bateria dele, né? Se olharmos no osciloscópio, está lá, uma forma de onda. Vou trocar aqui para mudar, por exemplo, a frequência. Então aperto em frequência, e aí eu escolho, ele já me traz o limite, eu vou para cima ou para baixo, vamos dizer que eu queira a 10 kHz. E eu já estou a 10 kHz. Vou dar um alto lá no osciloscópio. E tá lá. Vejo que tem um pouquinho aí de ruído, né? Um pouco porque eu estou aqui com um pouco de ruído na mesa, mas também porque uma saída pelas canetas acaba gerando um pouquinho de ruído. Vou trocar a forma de onda aqui para uma onda senoidal, por exemplo. Ele tem os 3 tipos de onda, né? Não tem outras opções. Onda senoidal. Tá lá, a onda senoidal a 10 kHz, Dead Cycle 50%, também funciona bem. Vamos para uma onda triângulo. Tá lá, onda triangular também funcionando sem maiores problemas.
Então o gerador de sinais dele é simples, não é um gerador sofisticado, não me dá muito recurso, mas ele me dá os recursos suficientes para que eu possa fazer os testes básicos em qualquer tipo de placa. O problema, claro, que como eu tenho um conjunto de provas, eu não consigo usar o gerador e o osciloscópio simultaneamente. Vou deixar o teste da tomada para o final. Antes disso, vamos arrumar aqui e fazer o teste. Vamos falar um pouco dos pontos positivos e negativos do nosso equipamento. Então vamos falar aí dos pontos positivos e pontos negativos do GD188 da GVDA. Não podia esperar menos aí da GVDA com esse equipamento. É um equipamento de um custo relativamente baixo por tudo que ele tem, né? Um equipamento 3 em 1. Porém, é um equipamento que me agradou muito o seu multímetro. Tem gente que não gosta muito das letras vazadas, eu também sou um deles. Mas eu acho que ele tem um display bem harmonioso, um display bonito. Ele tem uma construção boa, né, com saídas de borracha. Ele tem uma bateria, é uma 18650 de 1500 mAh. Então uma bateria padrão comum. O pezinho também muito bom. O tamanho eu achei excelente, é um ótimo tamanho para um equipamento. Ou seja, como multímetro ele foi preciso em tudo, né? Inclusive em milivolts, em miliamperes, ele tem a opção de microamperes. Se saiu como multímetro e sem nenhum problema, como é o padrão GVDA. Quanto ao osciloscópio, achei dentro da proposta bem aceitável. Não é o osciloscópio muito top, mas ele é bem equivalente aos osciloscópios desta categoria. E o gerador de funções dele também funcionou bem dentro das limitações. É um gerador bem simples mesmo, mas atende às coisas básicas. Então, como pontos positivos, eu acho que esses são os principais. É um equipamento sem dúvida nenhuma que vale muito a pena. O multímetro dele, só o multímetro dele já compensa melhor do que muitos multímetros que a gente vê por aqui. E ainda com bateria, não é um equipamento muito pesado, é um equipamento com o tamanho certo, diria eu. E aí, bateria com um bom cabinho, excelente. Agora vamos aos pontos que eu não gostei dele. Não foram muitos, mas uma das coisas que me incomodou nele foi o seletor. Não é um seletor preciso, é um seletor que parece que a gente está errando a escala. Eu particularmente não gostei, gosto de equipamentos com seletor, mas esse aqui não me agradou, mesmo com as luzinhas, né, coloridas dele. Não foi um seletor que me agradou pela precisão. Outra coisa que eu não gostei, as pontas de prova com esse fio muito duro. Vocês sabem que eu sempre reclamo disso. Agora o que me incomodou nelas ou nele, eu não sei, é o encaixe. O encaixe é um encaixe muito ruim. Eu não sei se a culpa é das pontas de prova ou do equipamento, mas ele é ruim de encaixar. Não é isso que eu esperaria de um ótimo equipamento. Então esse ponto eu achei bem negativo. E eu acho que é isso. Esses são os pontos positivos e negativos. Acho que sim, é um equipamento que compensa o seu custo. Acho que ele, mesmo com as tarifas, né, infelizmente, o ideal é ficar procurando aí uma promoção. Vou deixar o link aqui embaixo, então se quiserem, o link da loja oficial da GVDA vai estar aqui embaixo. E se uma hora aparecer uma promoçãozinha aí de até $50, acho que está valendo muito. Aí vale muito a pena, né? Porque mesmo a $50 pagando os 17% aí para o governo, ele valeria a pena, né? Acho que a 100% ele vai acabar ficando caro, mas infelizmente essa é a nossa realidade do país atual, infelizmente. Vamos fazer o teste então. Para finalizar o nosso review, era isso e valeu!
Não ia falar nesse final, mas não resisto, né? Tá aí, perfeito, marcando bem a frequência, marcando bem o VPP, 600 VPP, 60 Hz. Legal, gostei. Veja, isso é um ponto bem positivo que eu não falei, né? Mas poder ler ondas de até 1600 volts VPP é um diferencial. Agora sim, era isso e valeu.